Boa noite a todos. Declaro aberta a 11ª sessão ordinária do ano de 2020. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Ela se assenta à porta de sua casa, numa cadeira, nos pontos mais altos da casa. Quem foi ela? Passo a palavra à primeira secretária para que faça a leitura das correspondências do Legislativo. A IMB 29 de julho de 2020. Nobres vereadores. Tenho presente a oportunidade de passar às mãos de Vossa Excelência o cujo projeto de lei complementar número 02/2020, que altera a lei complementar número 103/09, Código Tributário Municipal, para reduzir o percentual de alíquota incidente no ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Intervivos. No ensejo, reitero seus protestos de elevada estima, atenciosamente. Sebastião de Quadra Neto, vereador. Kelly Cristina de Souza Reis, vereadora. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador. Marco Antônio de Oliveira, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Anísio Tobias Filho, vereador. Projeto de Lei Complementar número 02/2020, de 29 de julho de 2020. Vereadores autores: Sebastião de Quadro Neto, Rogério Ângelo Winkler, Kelly Cristina de Souza Reis, Marco Antônio de Oliveira, Joel Alexandre Lourenço Pinto e Anísio Tobias Filho. Altera a Lei Complementar número 103/09, Código Tributário Municipal, para reduzir o percentual de alíquota incidente do ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Intervivos. Artigo 1º. A Lei Complementar número 103/09 passa a vigorar com as modificações e disposições a seguir. Artigo 49. Para o cálculo do imposto serão aplicadas as seguintes alíquotas. Primeiro, nas transmissões compreendidas nos sistemas financeiros de habitação em relação à parcela financiada, 0,5%. Segundo, nas demais transmissões, 1,5%. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das verbas próprias do orçamento suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário. Plenário Guilherme Terni, 29 de julho de 2020. Sebastião de Quadro Neto, vereador. Kelly Cristina de Souza Reis, vereadora. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador. Marco Antônio de Oliveira, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. E Anísio Tobias Filho, vereador. Justificativa. A propositura em questão tem por finalidade beneficiar os munícipes que pretendem regularizar os documentos do seu imóvel, ou seja, providenciar as escrituras, uma vez que aproximadamente 40% da população não as possui, devido ao alto valor da taxa de ITBI cobrada pelos cartórios. Ainda segundo informações e levantamentos, em nossa região, tal alíquota é cerca de 2%. A IBIR, por sua vez, optou por adotar uma alíquota maior, 4%. Fugindo da realidade da nossa região. Em relação à iniciativa do projeto de lei complementar, segundo o Tribunal Federal, já se posicionou pela possibilidade de iniciativa parlamentar sobre o tema e nega a exigência de reserva de iniciativa em matéria tributária, ainda que se cuide de lei que vise a minoração ou revogação do tributo. A IR 743.480, RG, voto do relator Gilmar Mendes. Portanto, submetemos à apreciação dos nobres vereadores este projeto, visando beneficiar os munícipes para que obtenham a escritura de seus imóveis de forma que tenha menos custos. Plenário Guilherme Terni, 29 de julho de 2020. Sebastião de Quadro Neto, vereador. Marco Antônio de Oliveira, vereador. Kelly Cristina de Souza Reis, vereadora. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador. E Anísio Tobias Filho, vereador. Indicação número 57/2020. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indico nos termos regimentais que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a necessidade da limpeza do córrego da passagem do município de Anhembi. Justificativa. Tal medida é de extrema necessidade. Destaca-se a importância da limpeza no combate a possíveis causadores de doenças decorrentes do acúmulo de sujeira, atraindo bichos peçonhentos às residências e causando mau cheiro para o desconforto dos moradores da redondeza.
Plenário Guilherme Terni, 30 de julho de 2020. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, Cidadania. Indicação número 58/2020. Vereador Dr. Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indico a equipe responsável que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construção de calçada na rua Professor Iraí da Silva Quadros, bairro Morada do Sol, com a rua Vice-Prefeito Guilherme Terni, no município de Anhembi. Justificativa. Solicita-se ao setor competente a construção de calçada na rua Professor Iraí da Silva Quadros, bairro Morada do Sol, com a rua Vice-Prefeito Guilherme Terni, lembrando que é dever do município zelar pelo patrimônio público, cuidando da sua construção e manutenção, pois a omissão pode culminar em acidentes de pedestres e em consequências desagradáveis à integridade física das crianças e adultos que por ali circulam todos os dias. Plenário Guilherme Terni, 30 de julho de 2020. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, Cidadania. Indicação número 59/2020. Vereador Dr. Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indica o senhor prefeito municipal Miguel Machado para que tome providências sobre a manutenção e limpeza do portal turístico Eric Domingos Soares. Justificativa. Entendemos que o portal está necessitando urgente de reforma e manutenção, onde se encontra sem forro, iluminação e entre outros, sendo que o portal é um dos cartões postais para a nossa cidade e se encontra em estado de má conservação, sendo que precisa estar em perfeitas condições, pois é referência de entrada de nossa cidade. Plenário Guilherme Terni, 30 de julho de 2020. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, Cidadania. Indicação número 60/2020. Vereador Dr. Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indico a equipe responsável que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de instalações de placas e faixas contínuas nos trechos 5 e 6, situado na rua Marechal Teodoro da Fonseca, no município de Anhembi, além do piso tátil de acessibilidade da calçada constante no projeto. Justificativa. As faixas para a travessia de pedestres e o emplacamento são instrumentos de sinalização. Funcionam como uma ferramenta no trânsito cujo objetivo é de oferecer segurança, de forma a melhorar a acessibilidade, proporcionando aos condutores maior visibilidade das travessias. Além disso, agem como redutores de velocidade local, inibindo riscos aos pedestres e condutores que pela via trafegam. O piso tátil da calçada é exigida de lei federal. Plenário Guilherme Terni, 30 de julho de 2020. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, Cidadania. Indicação número 61/2020. Vereador Dr. Rodrigo Elias Pinto. Senhor Presidente, indica o senhor prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável que sejam instalados cestos de lixo na área da Academia da Saúde e campo do Futebol Society para melhor manutenção da limpeza na localidade. Plenário Guilherme Terni, 31 de julho de 2020. Rodrigo Elias Pinto, vereador, PSD. Indicação número 62/2020. Vereador Dr. Rodrigo Elias Pinto. Senhor Presidente, indica ao senhor prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável que seja providenciada a manutenção dos aparelhos de exercícios instalados na Praça da Bíblia. Plenário Guilherme Terni, 31 de julho de 2020. Rodrigo Elias Pinto, vereador, PSD. Indicação número 63/2020. Vereador autor, Rodrigo Elias Pinto. Senhor Presidente, indica ao senhor prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável que seja desenvolvidos estudos com o objetivo de firmar parcerias com universidades e ou órgãos governamentais com o Instituto de se desenvolver incubadora de novos empreendimentos em nossa cidade, proporcionando àquelas pessoas que queiram iniciar uma atividade econômica, porém desconhecem os caminhos a serem trilhados. Tal incubadora poderá auxiliar nas atividades contábeis, jurídicas, administrativas e em como atuar no mercado. Plenário Guilherme Terni, 31 de julho de 2020. Rodrigo Elias Pinto, vereador, PSD. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 46/2020. Vereador autor, Anísio Tobias Filho. Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvir no plenário de forma regimental se oficia ao prefeito municipal nos seguintes termos. Considerando os princípios que regem a administração pública elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
considerando a atual pandemia do novo coronavírus, Covid-19, considerando a possibilidade de pagamento de grau máximo da insalubridade 40% aos servidores públicos de Anhembi, considerando que o adicional de insalubridade grau máximo consiste em uma compreensão pelo exercício da função devido à exposição do trabalhador a agentes nocivos que foi acentuado neste momento de pandemia mundial. Assim solicita-se: primeiro, ao chefe do Poder Executivo, o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo aos servidores da saúde, coletores de lixo e a todos que mantêm contato direto com o público e está em risco, aumentando de contágio de doenças infecto-contagiosas nesse momento. Segundo, outras informações que entenderem pertinentes e explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 29 de julho de 2020. Anísio Tobias Filho, vereador, Cidadania. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 47/2020. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvindo o plenário na forma regimental, especialmente com base no artigo 64, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, se oficia ao secretário do Meio Ambiente nos seguintes termos: considerando os princípios que regem a administração públicas, elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim solicita-se: primeiro, o setor competente para que informe os TAGs juntos do Ministério Público de todas as áreas de preservação ambiental, APP, do município de Anhembi. Segundo, ao setor competente para que envie cópias de todas as localizações existentes com tags que vise estimular ações para a conservação e recuperação da vegetação que protege as nascentes d'água. Terceiro, outras informações que entenderem pertinentes e explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 30 de julho de 2020. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, Cidadania. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 48/2020. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvindo o plenário na forma regimental, especialmente com base nos artigos 64, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, se oficia o Departamento da Vigilância Sanitária nos seguintes termos: considerando os princípios que regem a administração pública, elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim solicita-se: primeiro, ao setor competente para que informe se houve a notificação para o responsável da obstrução da boca de lobo, situada na rua Antônio Mariano Rumim, na altura do número 381, bairro Recanto da Figueira, do município de Anhembi. Segundo, ao setor competente para que informe quais providências foram tomadas referente à obstrução da boca de lobo. Terceiro, ao setor competente para que informe quais motivos houve a obstrução da boca de lobo do endereço acima. 4. Ao setor competente para que informe a previsão para a reposição da boca de lobo no endereço anexado. 5. Outras informações que entenderem pertinentes e explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo no artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 30 de julho de 2020. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, Cidadania. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 49/2020. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto.
Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvindo o plenário na forma regimental, especialmente com base no artigo 64, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, se oficie o prefeito municipal ou o departamento competente nos seguintes termos. Considerando os princípios que regem a administração pública, elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando fortes reclamações de munícipes acerca do fechamento de Boca de Lobo na rua Antônio Mariano Rumim, bairro Recanto da Figueira, e, consequentemente, em decorrência disso, acúmulo de água parada na rua Hilda Ering Henrique, em Anhembi. Assim solicita-se, primeiro, ao chefe do Poder Executivo ou o responsável que informe o nome do funcionário responsável pela obstrução da Boca de Lobo situado na rua Antônio Mariano Rumim e informar o motivo com as devidas justificativas. Segundo, informar a previsão para a reposição da Boca de Lobo, inclusive estabelecendo prazo para sanar o problema. Terceiro, outras informações que entenderem pertinentes e explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 30 de julho de 2020. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, Cidadania. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 50/2020. Vereador autor, Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvindo o plenário na forma regimental, especialmente com base no artigo 64, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, se oficie o prefeito municipal ou o departamento competente nos seguintes termos. Considerando os princípios que regem a administração pública elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando a Lei Federal número 10.098 de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e da outras providências. Considerando que a praça no bairro Nossa Senhora dos Navegantes não obedece aos critérios básicos para a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência. Assim, solicita-se, primeiro, ao chefe do Poder Executivo ou responsável que informe por qual motivo não foi instalado piso tátil na praça. Segundo, informar se a Prefeitura vai cumprir com os critérios de acessibilidade e justificar por qual motivo não foi cumprido os critérios de acessibilidade constante na lei. Terceiro, outras informações que entenderem pertinentes e explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 30 de julho de 2020. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, Cidadania. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 51/2020. Vereador autor, Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvindo o plenário na forma regimental se oficie o prefeito municipal ou o departamento competente nos seguintes termos. Considerando os princípios que regem a administração pública elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando o dever do poder público de agir e demonstrar total transparência de seus atos. Considerando a Lei Complementar número 169, de 12 de abril de 2019, altera a Lei Complementar número 103/09 para conceder isenção de Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de doenças específicas e da outras providências. Assim, solicita-se, primeiro, ao chefe do Poder Executivo ou o responsável que informe qual o número de pessoas contempladas pela lei. Segundo, informar mediante lista contendo os nomes e doenças das pessoas que se utilizaram desta lei. Terceiro, outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 30 de julho de 2020.
Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, Cidadania. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 52/2020. Vereador autor, Rodrigo Elias Pinto. Senhor presidente, requeiro a mesa vindo plenário na forma regimental se oficia o senhor prefeito Miguel Machado ao departamento responsável nos seguintes termos. Considerando divulgações em rede social sobre o cadastro de artistas para garantir o benefício da lei Aldir Blanc. Assim solicita-se. Primeiro, enviar a relação de artistas cadastrados em nossa cidade. Segunda, outras informações que entenderem pertinentes e explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 31 de julho de 2020. Rodrigo Elias Pinto, vereador, PSD. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 53/2020. Vereador autor, Rodrigo Elias Pinto. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvindo plenário na forma regimental se oficia o senhor prefeito Miguel Machado ao departamento responsáveis nos seguintes termos. Considerando divulgações em rede social de que as atividades das oficinas do CRAS estão se desenvolvendo através de videoaulas. Assim solicita-se. Primeiro, informar quais são as oficinas e responsáveis que estão em desenvolvimento. Segundo, enviar planilha de pagamentos realizados desde janeiro deste ano até a efetiva resposta do presente. Terceiro, outras informações que entenderem pertinentes e explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 31 de julho de 2020. Rodrigo Elias Pinto, vereador, PSD. Antes da palavra livre, eu queria... antes da palavra livre, eu queria convidar a dona Elaine, que ela tem um recado para passar aí para nós. Boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui nessa casa. Eu venho a fazer um convite rapidinho. Convidar os senhores e as senhoras a assistir um evento que será transmitido via Zoom da Coreia. Vai ser nesse dia 9 da Coreia, né? Mas aqui no Brasil será sábado, dia 8, às 10 horas da noite. Tem como tema Rally da Esperança para o avanço do firme estabelecimento de um mundo celestial unificado, que será proferido o discurso pela senhora Hak Ja-han, né? É um trabalho que começou com o esposo dela, só que ele por idade já faleceu, né? E ela segue essa atividade em prol da paz, né? Realizando um trabalho de reconciliação com líderes de várias áreas, né? A área acadêmica, a política, esporte, porque de todas as áreas é possível haver discussões que falam sobre a paz realmente, que ela é possível ser alcançada, né? E ela então estará falando, vai ser passado via satélite, mais de 1 milhão de pessoas vão estar acessando. Então eu venho aqui pedir encarecidamente aos senhores e senhoras para acessar esse link, né? Sábado, 10 horas da noite. Aí eu vou deixar
né? Na hora do intervalo eu entrego, né? E aí também pedir para que transmitam esse link para outras pessoas que vocês conheçam. Porque quanto mais pessoas acessar, estiver linkada, né? Então vai ser um peso muito grande para apoiar esse trabalho que é para a paz. Tá? Então, muitas coisas boas estão acontecendo, apesar de coisas ruins que a gente tem visto, né? Além dessa pandemia, mas tem coisas muito boas acontecendo que os senhores nem imaginam. Então a gente pede esse apoio para que acessem, e quanto mais pessoas tiver na sua casa também, todos que tiver celular, acessar esse link e também compartilhar com outras pessoas, para que entrem também. Tá bom? Então é isso, meu recado. Eu agradeço de coração a oportunidade. Boa noite. Muito obrigado, Nailane. A palavra está livre. Vereador Rodrigo. Boa noite, senhor presidente. A quem eu solicito a gentileza de permitir que eu faça uso da palavra do meu local de assento aqui. Boa noite, colegas de casa. Boa noite, cidadãos presentes. Boa noite aos cidadãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje eu vou fazer mais alguns comentários assim sobre alguns fatos recentes, né? Eu vou completar 12 anos de mandato. Obrigado. Graças a Deus, graças aos meus eleitores aqui no município, estou indo para completar 12 anos de mandato. Apesar de eu não me achar velho. Com 40 anos eu estou achando que eu não estou velho ainda, mas tudo bem. Mas já estou com um bom tempo de casa já. Já vivenciei várias situações aqui. Já teve momentos em que eu tive projeto que, para não vir para o plenário, num determinado momento político, fizeram questão de reprovar em todas as comissões, que eu não compunha nenhuma também na época, não permitiam que eu compusesse as comissões, aí reprovaram nas comissões para o projeto não poder vir em plenário, para não ganhar repercussão. Eu já tive situação de ter reunião marcada em Brasília e ser negado que eu fosse para Brasília, correr atrás das nossas articulações políticas lá para poder trabalhar a questão de emenda parlamentar. Para mim já é normal uma indicação minha ser apresentada numa sessão, na outra colega de casa pegar a indicação, transformar em requerimento e depois trabalhar o tema. Tudo bem. Agora é a primeira vez que eu vejo um projeto meu ter sido reprovado no final do ano passado, sob a alegação de vício de iniciativa, e ser reapresentado agora com a assinatura de outros colegas. Né? E eu nem fui consultado, nem fui chamado para debater. Né? Até o Gazeta da Anhembi colocou uma nota lá falando de oportunismo ou de mudança de entendimento. Espero eu que tenha sido mudança de entendimento. Né? Porque na oportunidade lá foi marcada uma pauta surpresa, porque a pauta só foi apresentada para a gente poucos minutos antes de começar a sessão. E aí que estava lá pautado o projeto para ser votado. Foi reprovado, mas eu tinha já demonstrado, tanto na justificativa como na fala, que o Supremo Tribunal Federal tinha entendimento de que o vereador poderia sim ser o autor do projeto que trata a questão de tributos. No caso do município, o tributo municipal, o imposto municipal. Né? Questionei no nosso grupo de WhatsApp lá para ver se tinha alguém que poderia apresentar alguma posição para mim. O grupo foi em silêncio, ninguém se manifestou. Né? Mas são situações assim que a gente imagina que depois de 12 anos de Câmara, você já fala assim, já vi tudo que eu podia ter visto em Câmara, eu já vi. Não, agora estou vendo isso aí também. Então agora o vereador reprova o projeto para depois representar como se fosse de autoria deles.
né? E nem há que se falar a questão da alíquota, porque agora estão jogando a alíquota para 1,5%, né? Porque se fosse essa questão, o projeto tinha que ter sido aprovado ano passado já e tinha a possibilidade de apresentar a emenda para ser alterado, né? Mas fica esse relato, que parece que pode passar o tempo que for, mas a gente é sempre surpreendido, né, por um assunto novo, né? Agora tem essa questão, né? E tem até uma questão aqui no projeto, aqui mesmo, aqui na justificativa. Eu vou dar mais uma dica para os meus colegas de casa, né? Quando você traz na justificativa, indica um percentual aqui de aproximadamente 40% da população não possuem a documentação, a base disso aqui é da onde? De onde está tirado esse número aqui? É um número imaginário da cabeça dos vereadores, né? Se é um trabalho acadêmico, você tem que mostrar a fonte de onde está tirando a informação, né? Se fosse um trabalho acadêmico, isso aqui chamaria plágio. Isso aqui chamaria plágio, né? Quando você se aproveita do trabalho intelectual de um outro e não menciona da onde está sendo retirado o trabalho, né? Então, que nem... E eu chamo essa atenção por causa dessa questão do 40% aqui, porque como eu trabalho na área jurídica, então eu converso com muitas pessoas que realmente relatam esse problema da alta carga tributária aqui da alíquota do TBI, né? Mas quando você menciona um percentual, você tem que dizer de onde está sendo essa fonte. Isso aí é honestidade intelectual. Mas fica esse relato, né? Eu acho que dá tempo aqui de colocar da onde está sendo retirado esse percentual aqui, né? Porque senão daqui a pouco a gente vai começar a criar projeto de lei aqui em cima de números imaginários como base. E não pode ser assim, né? Agora, com relação ao mérito, mais uma vez, sou favorável, sim, porque esse projeto aqui eu já apresentei o ano passado já, né? Eu entendo que o nosso percentual hoje aqui, que hoje está em 4% na alíquota, é um percentual muito alto, elevado, prejudica as pessoas que às vezes não têm um recurso para poder fazer a transferência do bem, né? Afasta investidor, porque tem investidor que muitas vezes deixa de comprar propriedade aqui no município aqui para comprar no município vizinho, porque a alíquota do TBI é mais barato que aqui. Então a Embi deixa de receber investidor também, né? Então é isso. Com relação ao mérito, que é o que importa, eu sou extremamente favorável a esse projeto aqui, o projeto que eu apresentei o ano passado já, né? E, bom, e com relação às condutas aí, fica registrado e a história julga depois futuramente. Obrigado. Vereadora Elsa. Boa noite a todos. Eu só queria fazer um comentário em cima do requerimento número 53. No item 2, onde fala as solicitações. Informar mediante lista contendo os nomes e doenças das pessoas que se utilizaram desta lei. Uma vez eu já fiz um comentário a respeito de expor as pessoas pelos nomes e pelas doenças. Então aqui eu volto a dizer que não sei qual será o entendimento de quem vai responder, mas eu já declaro o meu voto contrário a esse requerimento aqui por esse item 2. Os demais, ok, mas esse item 2 eu acho que força um pouquinho. Obrigada. Vereador Marco Antônio, vereador Joel, vereadora Dilson, vereador Anísio, vereador Rogério, vereadora Kelly, também dispenso, vereador Sebastião. Boa noite a todos, boa noite aos colegas de casa, boa noite ao público presente, a quem nos assiste também aí, através da TV Câmara. Eu quero também expressar aqui a minha opinião e queria pedir, por favor, para não ser interrompido, em relação a esse projeto do ITBI. É um projeto que estaria sendo
entrando, né, em vigor a partir do ano de 2021, não seria mesmo para essa legislatura. E foi proposto isso daí o ano passado, com uma alíquota um pouco maior, e os vereadores entenderam que é uma alíquota alta. Então, foi proposto de novo, depois de muitos discussão, né, reuniões e tal, foi proposto de novo com uma alíquota menor. Então, é por isso que entrou esse projeto aí de novo. E convido a todos os vereadores a apreciar e peço o apoio de todos os vereadores e que apreciem, que as comissões deliberem sobre isso daí e venha a fazer aí, né, a ter um parecer favorável a esta situação. E, bom, queria também falar, né, que nesse período aí de recesso, a gente andei bastante aí para a zona rural, conversei com bastante gente e bastante pessoas, né, que a gente perguntou para a gente a questão da alíquota do ITBI. E aí que surgiu a ideia da gente reunir e fazer praticamente reformular um projeto para que se atingisse uma alíquota menor. Então, é essa a justificativa minha, pessoal aqui, e espero que seja apreciado por todos os vereadores e que seja aceito e aprovado aí esse projeto. 10 minutos de intervalo. Só um minutinho, Tião. A vereadora Elsa vai fazer uma... É só para corrigir aqui, Tião. Não é o requerimento 53, como eu falei, é o 51. Ok? Obrigada. 10 minutos de intervalo. Vamos para a ordem do dia. Matérias do Legislativo. Está em discussão a ata da 8ª sessão ordinária realizada em 1/6/2020. Está em discussão. Está em votação a ata da 8ª sessão ordinária. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão a ata da 9ª sessão ordinária realizada em 15/6/2020, está em discussão. Está em votação a ata da 9ª sessão ordinária. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 46/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o requerimento número 46/2020. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 46/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 47/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o requerimento número 47/2020. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 47/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 48/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem.
Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o requerimento número 48/2020. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 48/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 49/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o requerimento número 49/2020. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 49/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 50/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o requerimento número 50/2020. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 50/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Antes de colocar em votação esse requerimento número 51, eu queria deliberar aqui com o plenário aqui sobre o assunto, que foi retirado do requerimento, onde se lê lá que era para ser informado as enfermidades, né, as doenças, enfermidades das pessoas que se beneficiam desse projeto. Então foi retirado lá onde se lê que seria para informar as enfermidades, as doenças das pessoas. Queria deliberar aqui com o plenário se estão de acordo para a gente poder dar sequência. Tranquilo? Podemos dar sequência? Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 51/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o requerimento número 51/2020. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 51/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 52/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o requerimento número 52/2020. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 52/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 53/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o requerimento número 53/2020. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 53/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 17/8 às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.